Principalmente pra mulher, isso muda muito, de tu ver uma roupa e tu saber que qualquer roupa que tu colocar vai dar certo. E antes não era assim, era a roupa que me escolhia. Como que você se sentia nesse momento e como é que era a Paula nessa época? Eu me sentia muito cansada, primeiro ponto, só que eu achava que era pela correria do dia a dia, né, e tudo certo. Sempre tentava emagrecer e eu achava que eu nunca ia conseguir. Então hoje eu consegui, eu vejo que o cansaço e várias outras coisas eram decorrentes do sobrepeso. Além do cansaço, assim, o que mais que você sentia, por exemplo? Tentava lidar, sempre tentando emagrecer, não conseguindo e me frustrando, né? E a autoestima melhora muito em tudo, sim. A gente consegue melhorar em todas as áreas da vida, né? Porque tu se sente melhor se vendo. É que a roupa eu escolhia, né? Eu não escolhia a roupa. Era o que, tipo assim, o meu braço de fora eu nunca usava. Pode olhar as minhas fotos antigas ali, tu não vai ver nada. E hoje eu já saio até de tomara que caia. Até as minhas amigas, assim, quando viam alguma roupa que era o tipo de manguinha que eu gostava, já me mandavam por conta disso. Principalmente pra mulher, isso muda muito, de tu ver uma roupa e tu saber que qualquer roupa que tu colocar vai dar certo, assim, né? E antes não era assim. Era a roupa que me escolhia. Já teve vezes de eu falar, a gente ia combinar alguma coisa e eu, não quero ir porque daí até achar roupa e era uma trabalheira, assim, né? Mas era uma coisa que me deixava chateada, eu tava sempre tentando mudar. Em conversa com outras mulheres, esse é um ponto que eu vejo que afeta muitas mulheres. De chegar, que não foi o meu caso, né? De uma depressão, assim, uma tristeza muito grande. Não foi o meu caso tão profundo assim, né? Mas a gente fica muito chateado em muitas coisas, né? E às vezes tu deixava de sair Sim. Porque não tinha uma roupa que tu não ia Pra achar. não ter que ir atrás, passar trabalho, porque não era qualquer coisa que eu ia gostar. E o melhor de tudo isso, que é um outro ponto que eu sempre falo quando eu entro na conversa do meu emagrecimento, é que tratando da maneira certa foi tudo muito leve, muito tranquilo de a gente conseguir, né? Claro que precisa o esforço, mas é muito mais fácil. Então foi um processo tranquilo e que eu cheguei onde eu sempre quis, que eu achava que eu não ia chegar. Achava que não ia chegar? Não. E tu chegou, às vezes, a tentar pensar em outras hipóteses, talvez? Tudo eu já tentei. Tudo que é tipo de médico, tudo que é tipo de tratamento, tudo que é tipo de remédio, eu vivia tentando. Uma coisa assim que marcou bastante foi que nos primeiros dias ali foi tudo bem rápido, então já teve muita mudança nas roupas. E daí eu ajustei essas ali que eu tava em processo, porque, como a tua segunda pergunta, muita gente dizia, né? Será que vai dar certo? Será que tu vai conseguir? Não, isso aí não funciona. Só que eu sempre tentava, né? Daí fui usando aquelas roupas ali, chegou um momento que eu já tinha emagrecido muito e as pessoas ainda, né? Mas será que depois não vai voltar? Será que vai dar certo? Eu disse, bom, vou levar pra ajustar as minhas roupas. E daí muita coisa que eu levei pra ajustar, a costureira disse que não tinha como ajustar, que já era muita diferença, assim, né? Fiquei toda boba, né? Ia ter que gastar, mas que gasto bom, né? Então foi essa coisa assim, porque hoje eu não consigo utilizar praticamente nada de lá da época. E tinha muita coisa que eu comprei, um dia eu vou emagrecer e eu vou usar. E que hoje já tá larga, já não uso mais também. Mas durante o processo eu consegui usar, porque era uma meta e eu passei muito da meta. Tanto que quando a gente começou, não sei se tu lembra, que eu queria muito chegar aos 80 quilos. Era assim, eu achava que eu não ia conseguir, né? Eu já tava nos 94. E olha como a gente foi muito longe. Então tudo isso é bem marcante. Teve um ponto que eu achei muito importante, é que lá no início a gente fazia um acompanhamento bem próximo, que é o que meio que me deixava até com uma responsabilidade com vocês. Porque o prazo era curto de quando eu ia ver de novo, então eu não podia nem pensar em avacalhar, porque já era ali em seguida. Então isso é uma coisa que, querendo ou não, acaba ajudando, né? Mas o tratamento, o acompanhamento, a preocupação com cada paciente, eu acho isso muito diferente. Também sempre faço propaganda quando eu vou falar do meu emagrecimento, né? Que é completamente diferente de todos os lugares que eu já fui em muitos lugares. Realmente o cuidado, porque eu vejo que vocês fazem por gostar mesmo. E isso muda muita coisa, né? Então eu acho que isso ajudou muito, assim. A gente se sente acolhido, se sente bem recebido, se sente que vai dar certo, assim, sabe? Tá sempre conversando muito, então isso ajuda muito no processo. Passa uma confiança, assim, Sim. que o paciente... E também estão sempre disponíveis a... Tá bem? Como é que tá? O que tá acontecendo? Se tem algum problema, melhorar, trocar uma medicação, sempre abertos a essa conversa, assim, né? O que é muito importante. A gente teve uma conversa bem próxima, bem extensa, digamos, até
definir qual seria o meu tratamento, né? E não é aquela receita de bolo que vai para todo mundo, né? Foi mais específico pro que eu precisava, então é muito importante, porque foi na raiz do problema, a gente tratou o que eu precisava, né? Não só o fato do emagrecer e ponto. Então eu acho que isso faz toda a diferença, né? Do tratar o que realmente precisa ser tratado. Eu falo, né? Gente, eu não conseguia, eu realmente não conseguia. E eu consegui, se eu conseguir, todo mundo consegue, né? Consulta e eu tenho certeza que vai dar certo, é o que eu falo pra todos. Porque deu pra mim é uma coisa muito inalcançável, né? E deu certo, então eu sempre incentivo, mas tu já tentou de tudo, mas já que tu já tentou de tudo, tenta mais uma vez ali que vai dar certo. E nesse caminho aí já veio bastante amigos, né, conhecidos, através das nossas conversas pra cá, né, pra clínica, e já tiveram ótimos resultados. Muita gente fala, né, que transformou, não foi só a minha vida. A gente vê que dá certo, né, que não é só eu, a gente vê os resultados mesmo.